Muito bem, estamos de volta com o Esporte Total pela Terceira Via TV. Campos Macaé e Rio das Ostras, a sua melhor imagem também em HD. E agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, a chamada Segundona. Vamos lá. Atlético Goianiense e Oeste empataram em 1-1. Esse jogo foi sexta-feira, lá no Serra Dourada. Atlético Goianiense caindo. Caindo o Atlético Goianiense, exatamente. Bragantino e Vila Nova 2-2. Joinville e Luverdense 1-1. Três empates seguidos aqui. Paraná perdeu em casa para o Brasil de Pelotas jogando por bem, 2-0. Numa crescente, eu vi esse jogo. Náutico perdeu para o Criciúma também por 1-0. O Náutico jogando em casa. Náutico oscilando demais em casa. O CRB também perdeu em casa. O visitante foi o Londrina, 1-0. O Londrina ele vem fazendo a tabela mediana, mas o CRB ele tem um jogo muito parelho e no sentido de que os outros clubes já conseguiram identificar aí a maneira de jogar o CRB. Imaginem vocês que o Brasil de Pelotas, Criciúma e Londrina, como visitantes, não fizeram cerimônia e derrotaram. Mas se parar para pensar hoje, o futebol é muito mais do que merecimento, é estratégia. Então os times já estão... Tem time que joga melhor fora de casa que dentro de casa. Do que dentro de casa. Porque vai com aquela estratégia de ficar fechadinho, marcação e por uma bola. E também tem uma coisa, não tem a pressão da torcida. Não tem a pressão. Exatamente. Bom, e o Vasco da Gama? Já esse sofreu a pressão. Pois é, rapaz. A Série B voltou no último sábado, mas a reestreia não teve saldo positivo para o Vasco. Empate em 1-1 com Sampaio Correia em Cariacica. Teve gosto amargo para os cruzmaltinos, mas Jorginho tratou de amenizar a situação. O técnico analisou a partida, ressaltou que o time da Colina ainda é o líder da competição. Líder com 40 pontos. O Vasco volta, né? Para jogar na Série B contra o Tupi de Juiz de Fora. Isso. O Vasco, quer dizer, era o mandante, na verdade. Sim. Na verdade, esse jogo foi no sábado, praticamente uma hora a menos, mas o mesmo horário ali da final das Olimpíadas, né? O Brasil contra a Alemanha. E deu um bom número de vascaínos no estádio, né? Quase 9 mil. Mas assim... Que preferiram vir a Cariacica, aqui perto, do que assistir o Brasil. Do que assistir o jogo do Brasil. Então, assim, deu um bom número de pagantes, menos do esperado, mas também do mesmo horário do Brasil. Foi quem fez esse horário, brincadeira. Mas o Vasco não jogou bem, o Vasco tentou, de uma maneira desorganizada, chegar ao ataque. Madison sofreu o pênalti no finalzinho do primeiro tempo e Nenê, como sempre, sabe bater muito bem. Porém, na etapa final, o Sampaio Correia, Vasco veio com a estratégia de sair para o contra-ataque, não queria matar, e o que aconteceu? O Sampaio Correia bem definido e conseguiu empatar. Foi um péssimo resultado para o Vasco, mesmo sendo líder. O Vasco oscila demais um pouco nesse campeonato, e é um campeonato longo, o Vasco tem tudo para subir. Sampaio Correia, já ao contrário, provavelmente deve cair para a Série C. Muito bem, vamos então, tem mais jogo ainda, teve mais resultados. Avaí também, outro time mandante, viu? Perdeu para o Bahia por 3-0. O Bahia tem tudo para subir, hein? O Bahia, ele tem para mim, o melhor time no papel é do Bahia. Eu acho que ele ganha até do Vasco, no papel. No papel. Né? Mas ele não chegou a dar liga. E com um treinador que é muito bom, que veio da Chapecoense, o Guto Ferreira, ele aos poucos está dando um toque diferente ali no time do Bahia. Eu vejo que esse segundo turno é uma grande oportunidade para o Bahia crescer. E tem vários jogadores bons lá. Exatamente. Inclusive o Brocador. Também. Bom, Paysandu derrotou o Ceará lá em Belém do Pará, 2-0. O Ceará estava brigando lá em cima. Mas no Curuzu é difícil, é um estádio muito acanhado e o Paysandu é muito bom lá dentro. E tem uma torcida fanática também, né? Pois é. E o Goiás derrotou o Tupi de Juiz de Fora por 2-1 no estádio da Serra Dourada. Gol da vitória do Goiás foi no finalzinho. E o Tupi, querendo ou não, tentando. Tá igualzinho o América, tentando, mas é difícil aí. Acho que a Série B, Sampaio Correia e Tupi, é muito difícil sair e deve cair para a Série C. Pois é. Bom, o líder da competição, o Vasco da Gama, com 40 pontos, né? Volta para jogar, como eu já disse, com o Tupi de Juiz de Fora. Vamos ver a classificação. Em primeiro, o Vasco, 40 pontos. O Ceará tem 35, o Atlético Goianiense, 34. E o CRB tem 33 pontos. Agora vejam,
Vejam vocês que com o mesmo número de pontos está o Brasil de Pelotas. O Londrina tem 31 e se vencer a próxima partida vai a 34. São times que estão brigando na parte de cima da tabela. Se parar para pensar, o Vasco mesmo oscilando, seu Luiz, mesmo oscilando, o Vasco está com 5 pontos de diferença do segundo colocado. Ou seja, os outros times também não ganham. Ceará perdeu, o Atlético Goianiense empatou, o CRB perdeu. Isso. Então, o que a gente vê aí no G4? O Vasco já subiu, eu acho, sim, né? O Brasil de Pelotas vem numa crescente, eu acho que tem chance de entrar no G4, o Bahia também. E o Ceará deve manter. O Atlético Goianiense está numa queda livre. Provavelmente não deve ficar aí entre o G4, não. Muito bem. Então, no último, e podemos dizer que no G4 aqui, ó, no Z4, na Bragantino com 21 pontos, Tupi 18, Joinville 18 e o Sampaio Corrêa 14. Imagina vocês que o Tupi já passou pelo Sampaio e já passou pelo Joinville. De pouquinho em pouquinho, um ponto ali, um ponto aqui. Mas quem sabe? Mas assim, você vê aí que os outros times... o Luverdense, por exemplo, tem 25 pontos, tá? 7 pontos. O Tupi para fazer 7 pontos demora muito tempo. Tem que ter aquela reação do time em si, mas eu acho que é difícil. E o Joinville numa decrescente absurda, né? Primeira divisão, uns 2 anos atrás, e pode ser que cair para a Série C. Muito bem. Bom, quero mandar um abraço para o Paulo Martins, lá na Rua Lobo da Costa, Parque Esplanada, está ouvindo, está assistindo lá o seu Esporte Total. Também o Oswaldo Luiz, na Rua Guilherme do Sec, Carla, na Rua José Bonifácio, no Parque Jockey Clube, e o GG, na Rua Largo Cardoso, no Parque Tarcísio de Miranda. Abraço para o Elinho também, o Hélio aqui, que é o Hélio Soares, aqui no cartório do Quinto Ofício, TV ligada lá no seu Esporte Total, e o Gelson Fidelis do Amaral. Daqui a pouco nós vamos voltar então com o terceiro e último bloco. Olha, tem convocação para a seleção brasileira que vai prosseguir aí nos jogos da fase eliminatória do Mundial, né? Isso. Do Mundial da Rússia. Tem novidade na seleção. Daqui a pouco nós voltamos. Segura aí rapidinho, é pai e bola.